O Clique viu os envelopamentos, mais conhecido como Carlão. Boa noite, Nicolás. Acha que o Lucas joga a volta? Sendo bem sincero, Carlão, se eu fosse São Paulino, eu não criaria esperanças, nem expectativas. Acho que há muita dificuldade física no Lucas. A artroscopia já aconteceu já há algum tempo, e a primeira informação que veio é de que, poxa, foi ótima a artroscopia, já voltou a trabalhar com bola. A verdade é que faz um tempinho que essa cirurgia leve aconteceu, ele não conseguiu voltar. Tá treinando, tá voltando a treinar com bola agora. Então, existe até a possibilidade dele se colocar à disposição para ficar no banco de reservas, mas eu não contaria. E eu acho que o Crespo também está fazendo todo o planejamento dele para classificar o São Paulo sem depender de Lucas Moura, sem depender de Oscar. E o São Paulo tem conseguido reagir bem, mesmo sem os jogadores mais caros do elenco, né? Os 4 mais caros, ou não dá para dizer que o Luiz está entre os mais caros, mas os 3 mais caros nem têm jogado. São eles o Caleri, o Lucas Moura e o Oscar. O Efron Santana quer saber, tá cravando que a melhor contratação do São Paulo na era Casares foi o Marcos Antônio. É possível. O Fran Sérgio quer saber se o Luiz Gustavo viajou para o jogo. Não. O Luiz Gustavo começa a atuar sem restrições nos treinos a partir de sábado, tá? Então, nem haveria tempo hábil para que isso acontecesse, tá? Boa noite, Nicola. Alguma novidade do São Paulo para o jogo de amanhã? Provável São Paulo. Rafael no gol. Rafael Tolói, Alan Franco e Ferrarese. O Arboleda correndo por fora. Cédric Soares de um lado, Enzo Dias do outro. Meio campo deve ter, só para confirmar, para não falar nenhuma bobagem, quer ver? Ó. Cédric. Alisson, Pablo Maia e Rodriguinho centralizados, com o Luciano e Ferreira na frente. Aí vocês devem estar se perguntando, mais o Marcos Antônio e o Arboleda. Estão voltando de contusão, eles foram jogar nos minutos finais da vitória contra o Botafogo, mas não estão 100% ainda, né? E para um jogo na altitude, não é 3.600 de La Paz, mas em Quito são 2.850 metros, imagino que exista essa preocupação do Hernan Crespo. A definição vai ficar com o técnico do São Paulo, possivelmente amanhã, mas o São Paulo que vinha sendo trabalhado é esse, tá bom? Alan Santana, São Paulo com medo de anunciar a venda do Henrique Carmo por medo de críticas. Bora repercutir esse assunto também. Nessa semana, pessoal, São Paulo fez, de maneira bem discreta, apenas no seu site oficial, uma nota confirmando a transferência do Henrique Carmo para o futebol europeu. E aí, a nota tinha 4 parágrafos e tal, só que o padrão do São Paulo, ou de qualquer clube de futebol no Brasil, é fazer esse tipo de anúncio usando todas as redes sociais. O São Paulo evitou e não fez dessa maneira. E não fez por medo de críticas a uma série de campanhas contra o Júlio Casares e contra o Carlos Belmonte, o presidente e o diretor de futebol do São Paulo, por conta das vendas recentes, né? São Paulo tem negociado muito mal os seus jovens, o Henrique Carmo é mais um exemplo disso. A alegação de que ele queria ter ido embora e o São Paulo usou isso como justificativa para negociar o atleta, não cola com quase ninguém, né? O que vocês querem saber? Leonardo Limeira Filho, para abafar o escândalo das recentes vendas, a diretoria de São Paulo vazou que espera arrecadar pelo menos 25 milhões de euros em Rodriguinho. O que você acha dessa lorota? Uma grande lorota. Chance nenhuma disso acontecer. Rodriguinho não vale hoje nem 10 milhões de euros. Tem melhorado, tem jogado relativamente bem, mas a jogar pelos valores que o São Paulo já vendeu, o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, o William Gomes, o Henrique Moura, e o próprio Ângelo, 6, 7 milhões de euros, e já corre o risco de o São Paulo vender o atleta, não tenho nenhuma dúvida disso, tá? E o patrocínio da Turkish Airlines na manga das camisas do São Paulo, Wagner, vou ser bem sincero com você, foi o próprio Júlio Casares que me confirmou que existia uma reunião inicial, né? Mas depois que eu fiz um outro contato com ele, ele falou, Nicola, é tudo muito embrionário, não dá para botar nenhuma esperança de que esse acordo possa acontecer em breve. A Turkish Airlines está aumentando a rede de voos, especialmente em São Paulo. A ideia é que mais voos partam daqui, decolem e partam daqui. Por conta disso, a Turkish fez alguns movimentos para entender como divulgar melhor essa companhia aérea. E o São Paulo foi um dos alvos dessa possibilidade, mas não avançou e nem deve avançar, tá bom? Nicola, o atacante Eric do São Paulo, que está emprestado para o Vitória, volta em 26. Hoje eu tenho quase toda a certeza que o Eric foi vendido para o Vitória. Deixa eu até fazer uma pesquisa. Se eu não me engano, ele até foi vendido por 5 milhões de reais. Esse era o preço que eu lembro de o negócio ter saído. Quer ver? Ó?
Vitória anuncia retorno de Érico, o atacante tem contrato com São Paulo, foi cedido ao Vitória sem preço de compra fixo. Não, você tem razão. Então vamos lá. Jogador de 27 anos. O Vitória anunciou nessa sexta o retorno de Érico, emprestado pelo São Paulo até o fim da temporada. O jogador de 27 anos volta ao Clube Rubro-Negro após atuar em 2018 e 2019. O atacante, que tem contrato com o São Paulo até dezembro de 26, foi cedido ao Vitória sem preço de compra fixado. O Leão pagará um valor pelo empréstimo e arcará com 100% dos salários do atleta, tá? Então, para responder a sua pergunta se o Érico volta ao São Paulo no ano que vem, vai depender muito do que ele fizer no Vitória, para a gente entender se tem alguma chance. A verdade é que o São Paulo não tomou nenhuma decisão a respeito nesse momento da temporada. A gente está no mês de setembro, estou até abrindo a página do Érico para ver os números dele com a camisa do Leão. Jogador de 27 anos de idade, temporada de 32 jogos, 3 gols e 3 assistências. Pelo Vitória, são 24 jogos, 3 gols e 2 assistências, tem sido titular por lá, tá? Marcou gol contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro, jogos recentes. Nos últimos 5 jogos foram 2 gols marcados. Quero te falar agora sobre o São Paulo, que vai enfrentar um adversário bem chato, especialmente dentro de casa. A LDU tem aproveitamento bem legal contra clubes brasileiros nos últimos anos, tanto que não perde dentro de casa desde 2021. Nesse período foram 7 confrontos, com 4 vitórias da LDU e mais 3 empates. Os times que jogaram lá e perderam: Botafogo, São Paulo, Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Teve time que jogou mais de uma vez por lá. A última vez que a LDU foi derrotada por um clube brasileiro jogando em seu estádio a 2.850 metros acima do nível do mar foi o Grêmio. O tricolor venceu por 1-0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores de 2021. Vale a lembrança de que São Paulo e LDU se enfrentam nessa quinta-feira, partida de ida no Equador. A volta acontece uma semana depois no Morumbi. Bora falar agora sobre o São Paulo. Tricolor deve perder goleiro no fim dessa temporada. Eu me refiro a Leandro, que foi durante muito tempo comparado com o Rogério Ceni, tudo porque fez gol com a camisa do São Paulo nas categorias de base como goleiro. Hoje, com 20 anos de idade, o Leandro é a terceira opção para o gol. Mesmo com a saída do Jandrei, que foi jogar no Juventude, o Leandro não conseguiu mudar seu status. O Rafael é o titular absoluto, o Yang é o cara que vai ser utilizado em caso de necessidade. O Leandro surge como terceira opção. Como o seu contrato se encerra em dezembro, ele já deu a entender que não renovará seu contrato e vai buscar alternativas para poder jogar com mais frequência. Importante contar que o São Paulo nem fez proposta, até porque já entendeu que não faz parte dos planos do Leandro a sua permanência no Morumbi. Jogador que teve oferta em agosto do Leixões, time foi o quinto colocado na segunda divisão. O São Paulo, na oportunidade, brecou a saída. Ao que parece, agora não vai haver uma reviravolta. Só para terminar de contextualizar a situação dos goleiros do São Paulo, Rafael tem 36 anos de idade, contrato até dezembro de 27, mas caiu nas graças do torcedor e já admitiu a vontade de se aposentar no tricolor. A ideia do São Paulo é de prorrogar esse vínculo, até porque entende que o Rafael foi o primeiro goleiro que assumiu de fato e com qualidade a posição que havia sido deixada há muito tempo atrás por Rogério Ceni. Só para completar sobre Leandro, o jogador que chegou em 2019, ganhou bastante destaque em 2022 com um gol de falta, como eu citei agora há pouco. Hora de falar sobre o São Paulo, que dispensou o Caio Jorge. Logo, o artilheiro do futebol brasileiro, jogador convocado que atuou por alguns minutos sob o comando de Carlo Ancelotti na seleção nacional na última data FIFA. Essa história foi contada pelo próprio Caio Jorge em uma entrevista a um podcast do Cruzeiro. Ele conta que antes de explodir no Santos, passou um período de treinos no CT de Cotia. Abre aspas para o Caio Jorge. Fiquei por 2 semanas fazendo testes no São Paulo. Fiz gol de todo jeito, mas eu era um pouco franzino. E eles falaram que eu não tinha altura suficiente. Caio Jorge completa contando que tentaram empurrá-lo para o Vitória. Abre aspas para o atacante. Queriam me mandar para o Vitória, mas eu estava decidido a ficar no Sudeste. E foi aí que apareceu o Santos. Só é importante lembrar, antes de falar do Santos, que o Geraldo, que era o chefe de Cotia, tinha uma relação boa com o pessoal do Vitória e tentou emplacar que o Caio Jorge fosse fazer teste por lá. O Caio preferiu e conseguiu fazer um teste no Santos e 5 minutos depois de estar em campo já foi aprovado e o restante da história é muito conhecido. Ele sai do Santos para jogar no Juventus da Itália por 7 milhões de euros. No futebol italiano não convence, volta para o Cruzeiro pelos mesmos 7 milhões de euros e hoje vale 20, 25, talvez 30 milhões de euros. A pior notícia para o torcedor do São Paulo vem agora.
Caio Jorge não é uma exceção. É só mais um grande atleta que passou por Cotia, mas não teve seu reconhecimento devido. Endrick, hoje no Real Madrid. Ederson, goleiro que até outro dia estava no Manchester City. Davi Luiz, de seleção brasileira. Roberto Firmino, jogador de Copa do Mundo. Hulk, que dispensa apresentações. E o William Arão foram outros atletas que estiveram nas categorias de base do São Paulo, mas acabaram dispensados sem render frutos no time principal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.